Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional, a oferta de títulos públicos do governo federal. E olha, a estratégia mudou. O foco está num título específico que eu vou mostrar para você. Agora, se você quer saber também o que os grandes investidores, como bancos, fundos de pensão e fundos de previdência reagiram a esse leilão, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários. Essa aqui é a nossa playlist Leilão do Tesouro, na qual você entende o que o governo está fazendo e também qual é a estratégia dos grandes investidores financeiros. Vamos lá, sem enrolação, vamos direto para a nossa planilha, mostrando aqui o que aconteceu nos leilões realizados nessa segunda semana de novembro. Lembrando, tivemos leilão então em 2 dias específicos, como de costume. O primeiro leilão é esse que você está verificando aí na sua tela. Leilão ocorrido no dia 9 de novembro da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. O que acontece nesse leilão? Nessa semana foram ofertados então títulos com vencimento em agosto de 24, agosto de 28 e agosto de 40. 3 títulos, um com vencimento curto, um vencimento médio e um vencimento mais longo. O que você já vê aí de cara? Toda essa cor vermelha significa então que as taxas caíram. Então veja, nos 3 títulos, os 3 vencimentos, as taxas reduziram. Outra informação importante aqui de cara é o volume. Veja que o volume aumentou, passou para 600 mil, anteriormente 150 mil. Um outro detalhe interessante, aliás que eu diria interessantíssimo desse leilão, é que diferente dos anteriores, que quase sempre 100% era comprado, nesse foi apenas 79%, 80% dos títulos. Não houve comprador para nenhuma oferta da volta 2. Então esse aqui, o que eu trago para você, é somente a volta 1, a oferta principal de títulos, que é ofertada em mais quantidade, porque a oferta 2 não houve comprador para nenhum dos títulos. Então repara aqui comigo, vamos fazer aqui agora uma análise mais detalhada de cada um desses pontos. Primeira informação, taxas com reduções pontuais. O que eu estou chamando de pontuais? As taxas vinham subindo. Repara aqui ó, nessa marcação, ó, em verde, subindo, subindo, subindo. Todos os leilões anteriores estavam subindo. E por essa razão, o Tesouro não estava ofertando títulos em grande quantidade. E o que nós passamos a ter agora para NTN-B, o IPCA com juros semestrais. Vamos lá. 2024 ficou praticamente estável, uma queda irrisória. 2028 não, já tivemos uma queda razoável de 15 pontos. E o 2040, que é o mais longo, uma queda de 18 pontos base. Então as taxas caíram nos 3 títulos, ainda que no 24 tenha sido mínimo. Bom, outra informação importante, foi mantida a inversão da curva de juros. O que é isso? São taxas então que estão mais altas nos títulos mais curtos. Veja, agosto de 24, 5,34. O agosto de 28, 5,24. Veja que é uma taxa mais baixa para um período menor. E agosto de 40, 5,27, menor também que 24. O que significa isso? Uma pressão do mercado, uma preocupação, do mercado em relação ao curto prazo, uma expectativa negativa do mercado em relação ao movimento de curto prazo. E uma última informação, com relação às taxas da NTN-B, que nos últimos 15 leilões, 14 aumentos. Então esse foi o único em que as taxas reduziram. Vamos acompanhar para ver se realmente o estresse está diminuindo ou se foi algo extremamente pontual. Outra informação importante, a oferta de títulos subiu. Foram 600 mil títulos ofertados, bem acima dos anteriores, que era 150 mil. Só que com um detalhe, ainda muito abaixo da oferta histórica de 2 milhões de títulos. E com um detalhe aqui muito interessante que é bom destacar. Veja que o título mais longo, 2040, ele não teve uma boa aceitação. Aliás, eu vou até repetir aqui para você, ele teve uma péssima aceitação. Muito provavelmente, em razão dessa inversão da curva de juros, o mercado já está rejeitando o título mais longo. Veja que ele praticamente não foi comprado. Baixíssimo percentual de compra, não chegou nem a 30%. 17,7% 2040.
Vamos ficar de olho aqui então. Mas no total nós tivemos o quê? 79%, aproximadamente 80% dos títulos comprados, que também é um percentual muito baixo. Veja no anterior 96%, no outro 100%, no outro 94%. Então esse título sempre é entre 90% e 100% do leilão é comprado. Muito bem, conclusão então. Depois de 3 semanas na defensiva, ou seja, não ofertando praticamente título nenhum, o Tesouro Nacional começou a retomar a oferta desse título. Veja que ainda está bem longe dos 2 milhões históricos, mas 600 mil já é 4 vezes maior do que os leilões anteriores. Então você já vê aqui que tem uma oferta bem melhor. Só que vamos ficar de olho para entender se o título longo, com essa inversão da curva de juros, se o mercado vai continuar rejeitando ou se é algo pontual. Vamos seguindo aqui, mas antes, deixa aí aquele super like e ajude aqui o nosso canal e não deixe de assistir aqui essa nossa playlist aqui, ó. Qual a sua dúvida? Respondemos na última pergunta sobre o Tesouro Selic. É momento de compra ou não? E se for, é o 2024? É o 2027? Assiste que você vai gostar. Vamos falar agora então aqui do pré-fixado principal, LTN. Era um título muito comercializado, muito ofertado nos leilões, de repente despencou. Como foi esse leilão aqui agora? Vamos lá, tivemos oferta para outubro de 22, julho de 23 e vencimento também em janeiro de 25. Então temos aqui 3 anos seguidos, 22, 23 e 25. Para 22 a taxa aumentou, mas por que para 22 a taxa aumentou? Porque a cada leilão, num leilão é abril de 22, o primeiro título, no leilão seguinte é outubro de 22. Então, como essa comparação é em relação ao leilão de 15 dias atrás, a taxa ainda aumentou. Veja que nessa semana as taxas estão caindo, nessa segunda semana de novembro. Em julho de 23, nós já temos esse movimento de queda das taxas, assim como em janeiro de 25. Então, veja, IPCA principal e pré-fixado também principal caindo as taxas. Igual, então. Vamos verificar em relação ao volume. Veja que o volume aqui aumentou bastante, 3 milhões e meio. O anterior tinha sido 450 mil. Mesma situação da NTNB. Com isso, nós tivemos também um volume financeiro bem acima do histórico que nós tivemos. E, além disso, aqui nós já tivemos 100% dos títulos comprados. Veja, então, essa informação aqui. Agora vamos detalhar um pouco melhor. As taxas começaram a cair. Ainda não sabemos se esse momento é um movimento realmente consolidado ou é inicial. Então vamos lá, outubro de 22, como eu disse para vocês, foi o único que subiu. Subiu então aqui 38 pontos base em relação ao leilão de 15 dias atrás. Julho de 23 caiu 10 pontos base e janeiro de 25 caiu 34 pontos base. Nós temos uma informação aqui importante para você que, como esses títulos são curtos, veja que um deles é outubro de 22. Outubro de 22, se nós tivermos um leilão de 11,74, é provável que o mercado já esteja pensando numa Selic implícita de 11,5. Então veja, volto a dizer para vocês, as taxas de juros estão altas e vão continuar subindo. Atualmente estão em 7,75. Em dezembro devem aumentar, indo aí para um valor próximo de 10, entre 9% e 10%. Mas veja que o mercado continua precificando alta e aqui está precificando em 11,5% em outubro do ano que vem. Depois de 3 altas fortes, nós passamos a ter uma redução discreta, então, aqui nas quedas desse tipo de título. Vamos acompanhando para ver as definições, principalmente relacionadas às questões fiscais no Brasil, que ainda não estão 100% resolvidas. O volume ofertado, o volume foi de 3 milhões e meio, aumentou muito em relação aos 3 leilões anteriores, que era de 450 mil. Então veja a similaridade também com o NTNB, ou IPCA com juros principais. Só que aqui tivemos uma diferença, 100% dos títulos ofertados. Dos últimos 12 leilões, em 11 deles tudo foi comprado. Então veja que esse título continua sendo o título mais comprado no Tesouro. Ainda que a oferta não tenha sido retomada para o patamar esperado, que é um patamar histórico aí entre 7 a 18 milhões, ainda está longe desse valor, mas veja, o Tesouro, com as taxas estabilizando, começa a ofertar mais títulos. E o mercado, mesmo com as taxas reduzindo, está comprando tudo. Vai acompanhando aí para você entender. Só que antes,
dê aquele super like aí, ajude aqui o nosso canal e não deixe de assistir aqui, ó, expectativa de mercado. Falamos de PIB, falamos de juros, falamos também das expectativas do mercado internacional. Acompanhe para você entender o momento macroeconômico que estamos passando. Vamos falar agora da LFT, ou Tesouro Selic. Só que antes, vamos mostrar aqui para você, nesse vídeo aqui do alto, qual foi o último comentário que Luiz Stuberg realizou aí a respeito, então, da avaliação dele com relação à inflação do nosso país. Assista aí. Dia 11/11, então, foi o leilão. Na quinta-feira, última, dia 11 de novembro, tivemos, então, leilão para setembro de 23 e setembro de 27. É o Tesouro Selic, a LFT. Os dois componentes prefixados caíram. Lembrando, esse aqui não é a taxa de juros, é o componente prefixado. Quando você tem esse tipo de título, ele varia de acordo com a Selic e também com esse componente prefixado. Quando o componente prefixado volta a cair, significa que o mercado está precificando, então, um retorno, ainda que mínimo, à normalidade. Então, à medida que as taxas de juros vão subindo, esse componente prefixado vai atenuando. Então, novamente, ele reduziu. O percentual ofertado foi o mesmo do leilão passado, 3 milhões. E o percentual comprado? Bom, esse daí aumentou. E nós vamos mostrar para você. Ele voltou a subir, foi para 50%. No leilão anterior, o total comprado tinha sido só de 36%. Bom, já falei aqui para você do componente prefixado. Vamos falar agora do volume de oferta. O volume foi mantido pelo 7º leilão seguido. Ou seja, o Tesouro Selic... O Tesouro Nacional não está mexendo muito com ele, vem deixando ele lá estável, sempre na mesma oferta há quase 2 meses já. Só que o mercado agora voltou a comprar os 50% totais de títulos. E por que ele voltou a comprar esse percentual? Porque ele voltou a comprar novamente com mais força o título longo. Verifica que no leilão anterior nós estávamos tendo uma rejeição desse título longo, ele tinha caído bastante. Agora voltou a comprar um percentual de 71%. Isso fez então com que o total fosse comprado. Então a estratégia do Tesouro, ele manteve a mesma oferta do Tesouro Selic e o mercado voltou a comprar o percentual histórico. Agora é que vem a cereja do bolo, a mudança do Tesouro Nacional. Repara aqui comigo o que aconteceu com a NTNF, ou prefixado com juros semestrais. Acompanhe aqui para você entender. Temos sempre vencimento para janeiro de 27 e janeiro de 31. Então, novamente, é mais um título que tivemos as taxas em queda. Veja que as duas caíram. E aí, em razão dessa dessa queda aqui, o Tesouro ofertou um volume gigantesco de título. 1 milhão de um título e 1 milhão do outro. Você vai ver aqui no nosso comentário que isso não acontecia há muito tempo. E aí, desse total, então, de 2 milhões, o mercado comprou tudo. 100% dos títulos foram comprados. Veja a diferença em relação ao leilão anterior, que tinha sido 100 mil títulos. E aí o volume financeiro, que era de 95 milhões, passou agora para quase 2 bilhões. Então veja que mudança da estratégia do Tesouro. Vamos olhar aqui nos comentários então. Ambas as taxas reduziram forte. O 2027 reduziu 45 pontos base e o 2031, 39 pontos base. Mais um título com redução. E aí nós já temos o segundo leilão com redução nas taxas desse título, porque no leilão anterior já tínhamos reduzido. E agora reduziu de novo. Vamos verificar se essa tendência permanece. Só que o grande destaque realmente desse leilão foi essa oferta de NTNF. É a maior oferta dos últimos 5 meses. Desde o dia 10/6 não tínhamos uma oferta tão grande. 2 milhões. Repara comigo, no leilão anterior, 100 mil. Do leilão anterior, 100 mil de novo. 100 mil. Veja como a oferta estava baixa. 1.750.000, 650 mil, 300 mil. E assim, se nós formos voltando, então, em todo esse histórico, nós vamos poder mostrar para você que até o dia 10/6. Estamos falando, então, aí de 5 meses que nós não tínhamos uma oferta tão alta. E com um detalhe, a oferta foi altíssima, as taxas caíram forte, mas o mercado continua comprando tudo. 100% dos títulos ofertados foram comprados pelo 9º leilão seguido. Com isso, a avaliação que eu faço aqui é o seguinte: o Tesouro mudou completamente aqui a sua forma, a sua oferta de títulos, e tudo indica que esse título tende a ser o título que vai ser mais ofertado em novembro. A cada mês o Tesouro vai fazendo um ajustezinho aí. E o mercado? O mercado comprou tudo sem qualquer tipo de problema e continua aí sedento por as ofertas do Tesouro Direto.
Meus amigos, eu espero que você tenha entendido aqui. Se você não entendeu, deixe aí a sua pergunta nos comentários, que nós vamos respondê-la e, se for o caso, até gravar um vídeo específico aqui para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais aqui os leilões do Tesouro Nacional, que são uma referência para o Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.